confrontando de forma transparente e pública as distintas opiniões, propostas, experiências, conhecimentos e informações existentes de interesse público que envolvam a discussão sobre o projeto de lei complementar que altera a redação do artigo 7º e o mapa do anexo 10 da Lei Complementar número 207, de 20 de dezembro de 2018. O material técnico, objetivo dessa audiência pública, encontra-se publicado no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. A audiência será realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado aqui na Avenida Anchieta 200, Centro, Campinas, dia 14 de fevereiro de 2023, terça-feira, 15 horas. Fundamento legal: o Decreto Municipal número 17.827, de 2012, e a Lei Orgânica do Município. Procedimento: horários: 15 horas início, 15h20 a 15h40, formação da mesa, depois abertura, Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo, palavra da mesa, exposição e apresentação do projeto, equipe técnica, das 16h50 às 17 horas, questionamentos e respostas. 17 horas, encerramento da audiência. Composição da mesa, já está composta. A Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo fará a leitura da ordem do dia, a qual conterá o nome e cargo da autoridade que preside e coordena a audiência pública, a exposição de motivos que fundamentam a convocação da audiência pública e os objetivos, as regras e demais informações necessárias para a condução dos trabalhos, os nomes dos especialistas técnicos e servidores convocados, a ordem e tempo das exposições orais. Os servidores especialistas das secretarias envolvidas realizarão a exposição e a apresentação do projeto. Para a celeridade das apresentações, não serão permitidos questionamentos verbais durante a exposição dos trabalhos técnicos. Após a apresentação do projeto, será formada a mesa técnica, que será composta pela Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo, coordenadora dos trabalhos, secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável, secretário de Justiça e por técnicos especialistas, os quais responderão os questionamentos dos participantes da audiência. Elaboração de questionamentos. Os questionamentos serão realizados via inscrição em formulário específico que ficará à disposição dos interessados em mesa do ambiente do objeto do evento. Questionamentos, observações e refutações referentes à questão sendo respondida deverão ser objetos e pertinentes ao assunto objeto da audiência. Em razão da necessidade de análise técnica pormenorizada ou de inscrições em excesso de participantes, bem como a necessidade de se observar o horário previsto para término da audiência, poder-se-á deixar de responder verbalmente algumas questões, podendo ser encaminhadas por escrito ao e-mail audiência pública, tudo junto, audienciapublica.cplub@campinas.sp.gov.br. Do encerramento. O encerramento da audiência pública será efetuado pelo coordenador dos trabalhos às 17 horas. A audiência será encerrada antes das 17, caso respondida todas as questões e não houver mais questionamentos a serem formulados. Só agradecer aqui, com licença, doutor Marcelo. Não, obrigado. Só agradecer aqui algumas presenças, senhora secretária. A Carolina Silva Cury, do Secov, o Clóvis Antônio Cabrino, da AELO, a Silvia Bastos Richner, da Abicamp, o Paulo, da Abicamp, o Alan Silva Cury, do Instituto Brasileiro, Instituto de Arquitetos do Brasil. Olha, de Terras de Barão, tem a Marina, a Lavínia, o Gilberto, o Rafael, muito obrigado, e o Maurício da PUC, o nosso muito obrigado. Então, para coordenar os trabalhos, tem mais aqui? Por favor. Muito obrigado. A do CMDU tem o Cássio e a Kelma Camargo, do Secov. Nosso muito obrigado. Então, com a palavra, a nossa secretária Carolina Baracate. Secretária. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa audiência pública ela é importante para a gente fazer uma correção
dentro da legislação da lei de expansão urbana, que é o artigo 7. Eu vou fazer as exposições aqui do que a gente trouxe para debater com vocês a necessidade dessa alteração. É uma alteração de redação, então não é uma alteração de conteúdo técnico, a qual a lei da 207 já se atendeu, já desenvolveu esses projetos. Então, eu creio que isso será uma audiência tranquila, até porque se trata apenas de uma alteração substancial dentro do artigo 7 da 207. Tá? Eu vou passar a palavra ao Reinaldo, nosso presidente, né, do CMDU, e depois a Marcela, a secretária adjunta, que vai acompanhar os trabalhos dessa sessão comigo na coordenação dessa mesa. Assim que a gente fizer a apresentação, nós fizemos uma inscrição por ordem, né, das pessoas que foram chegando para se inscrever, para fazer as perguntas e os questionamentos. Então, aqui eu divulgo a todos, se caso alguém queira fazer algum questionamento, ou tirar dúvida, ou usar o microfone para a palavra, eu peço que deixe o seu nome na recepção com a Débora, que ela já está fazendo a listagem no final dessa sessão. A gente está estipulando aí 1 minuto ou 2 minutos, para que cada um possa se manifestar, com a réplica da mesa de 2 minutos também, para que a gente, né, torne de uma forma muito participativa, né, a participação dos senhores nessa audiência pública, e que a gente possa também passar a informação pelo qual nós estamos aqui nesta tarde de trabalho, nessa tarde de construção de uma alteração de um projeto de lei tão importante para Campinas, que é a expansão de todo o território no desenvolvimento urbano. Tá? Então, muito obrigada, presidente. Passa a palavra a você. Obrigado, secretária. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando o CMDU. Cumprimento também a Marcela, a secretária adjunta aqui da secretaria. O CMDU, então, teve a possibilidade de se debruçar a respeito desse ajuste, né, da legislação. Nós ainda nem começamos a primeira reunião ordinária, já tivemos 2 extraordinárias, justamente pela relevância do assunto. De forma resumida, né, o CMDU ele é favorável à alteração do projeto, mas nós temos convicção de que o artigo 7º, como ele consta atualmente na Lei 207, ele já permite o loteamento da gleba como um todo, quer dizer, a restrição é de áreas específicas, não da gleba como um todo. A gente entende que como está escrito, já permitiria essa interpretação, essa seria a única interpretação. De qualquer maneira, para evitar maiores celeumas, acho que é bem-vinda, né, até para uma forma didática, trazer mais clareza e evitar discussões que se perdurem. E o CMDU também, verificando as alterações sugeridas, ele entende que é necessário ser mais simples possível, até para que o ajuste, né, para que fique claro de que a gleba que contém tais áreas, elas não sejam impactadas, mas é aquela área específica, e eventualmente com alguns estudos mais técnicos e aprofundados eles possam fazer parte da área urbana, desde que garantida ali uma distância, um distanciamento, uma proteção, possa ser uma área verde. Não são raros os casos que as áreas verdes dentro, que estão urbanizadas, são mais bem cuidadas e preservadas. Então, existem formas de se dar o adequado tratamento dessas áreas com a devida segurança, até porque o Estatuto da Cidade ele fala em restrição, ele não fala em proibição também de forma específica, então não há necessidade de proibir todo e qualquer tipo, mas apenas aplicar de forma correta, estudada, técnica, a inclusão eventualmente até dessas áreas dentro do perímetro urbano. Então seria isso uma forma resumida, mas resumidamente mesmo nosso entendimento é favorável à alteração da legislação com algumas sugestões. Boa tarde a todos. Tecnicamente, nós temos que fazer algumas considerações acerca da presença da Secretaria do Verde. Constatamos a carta-resposta em atendimento ao ofício de convite, aonde temos que, considerando a agenda do Subsecretário de Estado do Meio Ambiente, Jonatas Trindade, na tarde de hoje, em São Paulo, juntamente com as diretorias e interfaces
considerando ainda que se trata de audiência de caráter urbanístico, considerando ainda que as questões ambientais são propostas em regulamentação posterior à correção em legislação urbanística, agradecemos honrosamente o convite, mas justificamos a nossa ausência na oportunidade. Então, essas é a carta-resposta do nosso secretário da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, tecnicamente, houve o convite, entretanto, a justificativa é por tratar-se de condição de amparo urbanístico e não afeto à matéria ambiental. Então, faço constar a carta-resposta. A pauta do acompanhamento da Secretaria dos Negócios Jurídicos ela é feita durante todo o processo, então nós temos a consideração de que todo o procedimento é acompanhado pela Secretaria de Justiça, então tecnicamente também está avalizado na análise da propositura da audiência. Senhores, consideramos que o artigo 7º ele está sofrendo uma alteração de ajuste técnico urbanístico na consideração do artigo que está redigido da seguinte forma no texto legal. A todos devem ter conhecimento do artigo 7º. No capítulo 2, nós temos das questões que já estão urbanas e depois no próximo capítulo daqueles que saíram da questão rural para a expansão urbana. E nessa vertente, nós temos a palavra do artigo 7º, nas áreas com restrições à urbanização, indicadas no mapa do anexo 10, serão vedados o parcelamento do solo para fins urbanos e a implantação dos empreendimentos em glebas no inciso 2º do artigo 42b da Lei Federal 10.257, em razão das seguintes características. Passo a palavra para a secretária, que fará a exposição técnica dessas considerações e abriremos a pauta para a compreensão de todos. Obrigada. Bom, pessoal, pode passar, por favor? Vamos começar os nossos trabalhos de hoje, né? O artigo 7, pode passar, por favor? Está travando? Aqui no computador. Aí, por favor. O que é o artigo 7? É importante a gente contextualizar que ele está dentro do capítulo 4, que trata das diretrizes de alteração de uso rural para o urbano. Então, nós não estamos falando daquelas áreas inseridas no perímetro urbano, que é a área acima do CEATEC 2, que é a área região do Banco Safra e a área do aeroporto, tá? Essas 3 áreas, elas já foram inseridas no projeto de lei, elas receberam zoneamento, zona mista 1, zona de centralidade, zona 4. Então, o capítulo 7, é importante a gente se atentar que são aquelas áreas a qual o município expandiu o seu perímetro e vai precisar do pagamento da outorga de uso rural para urbano, e essas áreas requerem, inclusive, estudos específicos do EIF. Tá? Então, toda essa região que a gente expandiu, ela, no artigo 7, acabou saindo a restrição vedado. E essa palavra vedado, que veda o parcelamento do solo para fins urbanos e a implantação de empreendimentos em gleba, então ele veda essas áreas, é como se não pudessem ser parceladas. Quais são essas áreas? Sujeita a inundação, movimentação de gravitacional de massa, preservação ambiental e hidrologia, declividade, além das hipóteses previstas neste artigo, também são circunstanciadas e restringem a urbanização e o parcelamento do solo. Terrenos nas quais as condições geológicas não se aconselham edificação, áreas em que a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, áreas aterradas com material nocivo à saúde pública e demais restrições urbanísticas e ambientais previstas hoje na lei. O que deu para entender quando a palavra saiu vedado? A partir do momento que essas áreas não são objetos de parcelamento, elas não entram no quadro de áreas do loteamento. Então, como se tivesse que doar todas as áreas de sistema viário, EPC, áreas de preservação ambiental e áreas de movimentações gravitacionais de massa muito maiores do aquilo que a área permitia. E quando nós vamos olhar o mapa do anexo 10, porque ele faz a menção deste mapa, o que acontece? O mapa também estava totalmente equivocado.
E nós fomos buscar aonde aconteceu esse erro. No encaminhamento do projeto de lei à Câmara, o mapa anexo não foi o mapa objeto das audiências públicas. Então, houve um equívoco na hora de enviar o mapa para ser objeto de lei. E na audiência pública também, que nós fomos buscar na Câmara de Vereadores, muitos que estavam presentes no momento dessa discussão alertaram que a palavra vedado estava colocada erroneamente e equivocadamente. E nesta audiência pública na Câmara, que está registrado em ata, ficou decidido de se emendar e discutir. E isso não foi feito. E passou. Foi 27 de dezembro de 2018 e a lei ficou desse jeito. Então, o que a gente começou a perceber? Que nos 62 processos de cadastramento, quando a gente começou a analisar a lei, a Secretaria do Verde verificou que tinha uma incompatibilidade na questão da palavra vedado, pode mudar. E que a gente teria que mudar pelas palavras, pode voltar, por favor, anterior. Anterior? No mouse. Aqui. Pede dela. Então, a nossa sugestão da proposta é, em vez de falar a palavra vedado, ela seguir com a palavra restrita, fazendo a pequena alteração com relação a essa situação de palavra vedado e restrito. E as exigências que estão aqui nada mais é do que a 6766 já existe. Tá? E até a resolução do meio ambiente SMA já exige que áreas de declividade acima de 30% não pode, que preservação ambiental não são áreas que a gente tem que ocupar. Então, ela passa a ser restrita, mas ela é objeto de parcelamento do solo, porque ela entra no quadro de áreas. E ela tem que ser computada com relação a isso, até porque essas áreas públicas e as áreas de preservação permanente, a questão de áreas que impeçam as condições sanitárias, é óbvio que todo loteamento passa pela CETESB, a CETESB vai analisar e vai verificar a questão ambiental. Então, por isso que a gente se sente muito tranquilos em fazer a alteração, porque a gente entendeu que realmente a palavra vedada, ela impede qualquer empreendimento dentro da região, dentro da área de expansão. Pode passar? E o mapa atual hoje da lei, ele traz como suscetibilidade à inundação alta, média e baixa, movimentação de massa, a alta, que é essa toda a região, como áreas que não podem ser parceladas. Mas a gente pode parcelar. E é a necessidade, entendeu? Aqui, ó, tá alta, aí depois a gente tem a média e a baixa. Perdão. Na parte mais clara, que é a baixa, suscetibilidade à movimentação de massa, desde que você faça todo o tratamento do solo, desde que você acompanhe o parcelamento de uma forma que ocupe melhor e movimente menos a questão do território, você pode fazer o parcelamento, não tem nada que proíba. E do jeito que o mapa está colocando que a baixa ela é uma área proibitiva, este mapa ele está totalmente equivocado. Então, o que nós fizemos? Pode passar? Sentamos com a Secretaria do Verde, inclusive, né, e fizemos uma proposta de que entrou toda a questão de suscetibilidade à movimentação gravitacional de massa, mas a alta e a média, porque a baixa todo mundo pode ocupar, né? A alta e a baixa, a gente vai fazer todo o licenciamento ambiental e também o licenciamento junto à CETESB. Entrou a suscetibilidade à inundação alta e média, as áreas de preservação permanente, aqui é o perímetro urbano, que ele está todo tracejadinho de azul, e entrou a vegetação também, tá? E numa das contribuições que nós recebemos pelo site, este mapa que está disponível na nossa plataforma, né, que vocês acessaram, que foi objeto dessa audiência pública, a gente estava cometendo um segundo erro, que esta região aqui, ela não faz parte do CAPT, porque essa área foi inserida já no perímetro urbano, ela não está na área rural. A área do Safra e a área do aeroporto também. Então, nós tínhamos que excluir deste mapa aqui que ele estava errado, porque isso aqui já foi inserido no perímetro urbano, as 3 áreas. Então, pode passar, por favor? Por isso que o mapa proposto com a correção a gente traz aqui para vocês. Então, por isso que é importante a participação popular, as contribuições do site, porque isso fez com que a gente percebesse
que é aquelas 3 áreas que a gente estava comentando, elas não estão no capítulo 7. Elas estão em outro capítulo, ao qual a Lei 207 já inseriu e já deu o zoneamento da 208. Essa região que está em branco, aonde é o objeto da macrozona de desenvolvimento ordenado do plano diretor, que recebeu o sobrezoneamento 1, 2 e 3, que é o objeto da alteração do artigo 7, que é onde trata a palavra vedado por restrito. Pode passar. E aqui a gente trouxe no balanço das contribuições. Nós recebemos 33 contribuições via site. Tá? Dessas 33, a maior contribuição foi com relação ao artigo 3º, tá? E também outras contribuições que é em relação a uma complementação ou uma substituição e a exclusão do parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º fala? Que aos critérios ambientais específicos serão regulamentados por um decreto específico. Tá? Então, esta foi a inclusão na lei, né, neste momento da revisão do artigo 7, a Secretaria do Verde entendeu a importância de deixar os critérios ambientais serem regulamentados por um decreto posterior. Então, muitas das contribuições de vocês vieram na necessidade de exigência de um levantamento planimétrico para cada gleba, para a aferição das informações do anexo 10 e que, devido à escala, não tem precisão, do artigo 3º. A elaboração dos parâmetros ambientais via decreto pode ser implementada por via mais técnica de um profissional habilitado com reconhecimento da devida RT, no sentido dessa contribuição que o técnico responsável por fazer o levantamento planimétrico, topógrafo, de identificar as questões ambientais, áreas alagadas, áreas com contaminações, áreas acima de declividade de 30%. Então, essa contribuição vem nesse sentido. E a maior parte do artigo 3º, a existência de restrições na legislação federal, estadual e municipal. Que essas restrições a gente já tem na lei, então não haveria necessidade de fazer um decreto regulamentador. Tá ok? Com relação ao parágrafo 1, a exclusão do parágrafo, tá? Complementando na explanação do artigo 7, e depois teve 2 contribuições, também no artigo 1 e 2º, exclusão e complementação do parágrafo. O impedimento do parcelamento do solo deve estar vinculado apenas à região detentora de condições geológicas adversas, não inviabilizando a gleba como um todo. Então, essa contribuição vai um pouquinho, né, no alinhamento que o CMDU coloca, que, por mais que o CMDU deu o parecer favorável, eles entendem que esta alteração da lei, do artigo 7, não haveria esta necessidade, uma vez que a lei já traz todas as restrições que a gente está oferecendo. Porém, né, o CMDU pode passar, reforça a necessidade da gente ter um entendimento interno para não criar dúvidas e nem fragilidades nas análises processuais, uma vez que às vezes a lei não está clara para todos. Então, embora o CMDU traga um parecer favorável, mas há necessidade de a gente deixar claro e a lei aplicável. Então, no anexo 10, ele traz uma contribuição do Conselho, melhorar a resolução em escala para que se reduza as dúvidas futuras, bem como nele realça no perímetro, né? Então, a gente já traz um mapa, ele realçado, com a delimitação do perímetro, colocado, inclusive, na reunião do CMDU pela Tereza. Tá? Recomenda-se também que o técnico responsável pelo planeamento deverá aferir e demarcar as informações com a devida responsabilidade técnica. Isso tem, porque dentro do projeto de lei ele é assinado pelo técnico e pela Secretaria de Planejamento. A parágrafo 1º e 2º, adequação do parágrafo 1º, de tal forma que garanta a realização de estudos específicos de condições geológicas diversas por profissionais especializados, com recolhimento de responsabilidade técnica, de tal sorte de que não inviabilize a gleba inteira, a seja pela exclusão do ponto específico das áreas restritas à urbanização no projeto, mantendo as demais áreas da gleba do parcelamento. B, que seja pela inclusão das áreas restritas à urbanização no projeto de parcelamento de uma forma restrita, sendo que tais regiões possam ser destinadas a funções que não coloquem em risco as áreas habitáveis e de utilização urbana, possivelmente representam destinação de área verde.
e faz uma sugestão de complementação. No parágrafo 2º, que existe a necessidade de complementar no final da frase demais elementos técnicos necessários à correta delimitação das áreas restritas à urbanização. Né? A gente achou que isso é importante também fazer essa inclusão. A exclusão da redação do parágrafo 3º, que é onde o Verde, né, colocou como uma forma de regulamentar os parâmetros ambientais por decreto, e sugere no inciso 2º uma nova redação nos movimentos gravitacionais de massa, desde que não passíveis de sua contenção. Porque às vezes tem situações que a gente pode conter e a gente pode realmente ocupar as áreas de movimentações gravitacionais de massa. Então a gente entendeu também que é muito salutar a contribuição que o CMDU deu nessas duas complementações de frases aqui que a gente entendeu que é bem importante. A questão da exclusão do 3º parágrafo, a gente traz dentro dessa audiência pública essa discussão que eu acho que é muito importante. Pode passar? Nós recebemos, então, também as contribuições da ELO, que é a Associação de Loteadores de Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano. Né? Então, aqui eu não vou me repetir, mas eu só vou me atentar que eles trazem uma nova redação do artigo 7, de uma forma mais simples, objetiva e sintética, dizendo que as áreas restritas à urbanização indicadas no mapa 10, o mapa já corrigido, tá ok? No parcelamento do solo, será restrita a ocupação para os fins de edificações. Simples. Nos termos do inciso 2 do artigo 42b, em razão das restrições urbanísticas e ambientais previstas na legislação. Então, ele traz uma outra forma de redação, que é a contribuição que a ELO traz, de uma forma que esses parâmetros eles continuam sendo obedecidos, mas com a movimentação gravitacionais de massa, vírgula, desde que não passível de sua contenção, incorporando a redação do CMDU, e não serão permitidas ocupações em áreas às quais as condições geológicas já não aconselham a edificação, mediante um relatório técnico acompanhado por uma RT, que isso também ajuda a suprimir, inclusive, essa questão da exigência do decreto de regulamentar os parâmetros urbanísticos como uma forma de contrapor a necessidade de apresentar um relatório técnico que sustente toda a questão ambiental. Tá? E a retirada do artigo 3º. Então, a ELO traz contribuições que se assemelham ao CMDU na complementação do parágrafo, uma nova redação do artigo 7º, com a proposição do parágrafo 1º, justamente para equilibrar a exigência do decreto regulamentador de parâmetros ambientais de uma forma futura, e a retirada do parágrafo 3º com uma nova proposição. Pode passar? Pessoal, é isso. Tá? Então, assim, a alteração é simples, mas ela exige uma construção com vocês. Tá? Toda alteração da legislação urbanística ela requer a participação popular nesta construção. Então, isso é muito importante. As contribuições que vieram de vocês foram 33 contribuições, mais a ELO, o CMDU, que deu parecer favorável com algumas ressalvas, e nós nos colocamos à disposição de vocês, né, para que a gente possa avançar o próximo passo. Né? Assim que a gente resultar dessa audiência, ela está sendo gravada, ela vai ser feita uma memória de reunião. Na nossa página da Prefeitura, na parte do ícone, né, expansão urbana, nós vamos deixar essa apresentação à disposição, a lista de presença e mais o vídeo da gravação e o relatório, a ata de reunião dessa audiência pública, para que todo mundo possa acessar. Tem alguém aqui que é contra a divulgação da filmagem, filme, tranquilo? Até porque isso vai para o site, a gente precisa saber se alguém é contra ou alguém não concorda da lista de presença ter o seu nome dentro da lista. Tudo bem? Então, podemos prosseguir assim, a gente sempre consulta vocês se tem alguém com alguma restrição. Eu vou abrir o microfone. Débora, cadê a listagem para mim? Para que a gente possa fomentar o nosso debate e discussão. Tudo bem, 2 minutos para cada um se apresentar e falar? Tranquilo? Então, nós vamos começar, Maurício, se possível, aqui no púlpito. Clóvis e Ricardo. Vamos fazer uma rodada de 3 em 3 e aí a gente vai respondendo, tá ok? Muito obrigada.
Vitor Maurício? Tudo bem. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. Libera a cabine para mim, o microfone dele, por gentileza. Obrigada. Muito bem. Primeiro, boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar. Parabéns pela condução da audiência. Você é extremamente breve. Vou apresentar. Sou Maurício Zocco. Eu sou professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não aqui da PUC. E eu gostaria de fazer algumas poucas sugestões, muito rapidamente. Eu quero primeiro me consorciar a manifestação da CNDU, que também consta da apresentação dela, quanto à modificação da redação do inciso 2 do artigo 7º, onde se propõe a modificação de desde que passível para a sua contenção, desde que não seja passível da sua contenção. Parece que isso é uma coisa absolutamente salutar, razão pela qual eu aplaudo. Em relação ao parágrafo 1º, permita-me uma sugestão, vou ler a redação atual e, na sequência, eu faço umas poucas considerações. A redação atual prevê o seguinte: não serão permitidos o parcelamento do solo para fins urbanos e a implantação de empreendimento em glebas em terrenos nos quais as condições geológicas não aconselham edificação. Parece que aqui é razoavelmente tranquilo, porque realmente isso é essa redação. Mas qual que é o problema? O problema é redacional, né? Porque no momento que foi apresentado o projeto, o problema é ou é em glebas ou em terrenos, né? Então será um momento da apresentação. Mas qual que é a lógica, né? Qual que é o racional, seja da Lei Lerman, seja do Estatuto da Cidade? O que se pretende é que essa restrição neste ambiente onde existe condições geológicas que são desvantajosas, é para preservar a vida, para preservar o meio ambiente. Então você não vai sacrificar uma gleba inteira de terra, que pode ter só uma nesguinha em relação a essa condição geológica. Até mesmo porque a lógica qual que é? Esta área pode ser menor do que uma gleba, coincidente com a gleba, ou extrapolar mais uma gleba. Portanto, o fator de referência, o critério de referência não é a gleba, não pode ser a gleba. Supera que você desatender porque você vai impor um sacrifício maior ao proprietário ou menor ao proprietário em vista do bem comum. Portanto, me parece que aqui, inclusive parece que consta na sugestão da ELO, é que haja identificação, a limitação, retirando-se a expressão gleba e mantendo-se a expressão terreno, que vai atender a finalidade da lei, seja da Lei Lerman, seja também do Estatuto das Cidades. Por fim, e eu também me consorcio às manifestações que foram lançadas aí, da supressão do parágrafo 3º do artigo 7º. E vou fazer uma breve justificativa aqui do porquê eu sugiro a supressão do parágrafo 3º. A redação atual prevê o seguinte, ou pelo menos a redação proposta, contida no projeto de lei, prevê o seguinte: serão definidos em decreto específico os parâmetros ambientais para o parcelamento do solo para fins urbanos, de que trata o caput desse artigo especial, aí tem taxa de permeabilidade e que tais. Isso daqui, mantida esta redação,